Dita vence a armadilha de Zuma para chegar ao palco da Rádio Paraíso. O que ninguém imagina é que por trás da voz que encanta a plateia existe um plano minucioso, capaz de virar a noite de celebração de cabeça para baixo. Enquanto Olímpia debocha, Zuma comemora e Ernesto se sente intocável, a misteriosa baronesa observa tudo de perto, sem desconfiar que o cerco está se fechando. Um jantar elegante, um show aguardado e uma surpresa que promete abalar alianças perigosas. Até onde Dita está disposta a ir para se vingar? E o que a baronesa fará ao perceber que pode estar prestes a ser desmascarada diante de todos? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer no tão aguardado show de Dita. Dita finalmente consegue se livrar de mais uma armadilha de Zuma. Suja de poeira, ofegante, mas com o olhar firme, ela surge diante do imponente prédio da Rádio Paraíso. O coração bate acelerado, não apenas pela corrida contra o tempo, mas pelo peso do que está em jogo. Aquela apresentação pode mudar tudo. Ela ajeita o vestido simples, respira fundo e sorri para si mesma, acreditando que dali em diante nada mais poderá impedi-la. A caipira se aproxima da porta principal e tenta girar a maçaneta. Nada acontece. Ela força um pouco mais, empurra com o ombro, tenta de novo. A porta não cede. Dita franze a testa, desconfiada, e olha ao redor, percebendo o silêncio estranho do lugar. Uai, essa porta está emperrada. Ei, tem alguém aí? Abre para mim que eu vim fazer meu show. Ela bate com cuidado, depois com mais força. Do lado de dentro, um riso contido ecoa, carregado de deboche. Dita reconhece imediatamente aquela voz que tanto desprezo já lhe causou. Olímpia surge do outro lado da porta, sem aparecer, apenas provocando. Não estamos interessados em comprar nada hoje. Tenta outra casa, minha senhora. Dita congela por um instante. O sorriso confiante desaparece, dando lugar à incredulidade. Ela se aproxima ainda mais da porta, agora falando num tom misto de surpresa e súplica. Olímpia? É você, né? Para com isso? Abre logo. Eu preciso entrar, meu horário está chegando. Do lado de dentro, Olímpia finge não reconhecer a voz, num jogo dissimulado claramente calculado. Ela fala alto para que todos ouçam, carregando a fala de falsa inocência. Tem alguém falando comigo? Desculpa, mas eu não estou ouvindo nada. Deve ser impressão. Dita aperta os olhos, sentindo a raiva subir, mas tenta manter a compostura. Ela bate novamente, agora mais aflita. Não brinca com isso, Olímpia. Eu lutei para chegar até aqui. Abre essa porta, por favor. Olímpia se aproxima ainda mais da porta, agora sem esconder o veneno nas palavras. Seu tom muda, fica cortante, cruel, quase triunfante. Perdão, mas essa apresentação é um evento sério, reservado para gente qualificada. Não para mulher largada, desquitada, sem reputação. Dessas que aparecem atrasadas como se nada tivesse acontecido. Dita engole em seco. O golpe atinge fundo, mas ela não se permite desmoronar. Do lado de dentro, Olímpia continua cada vez mais sarcástica. Aliás, já que você não parece muito comprometida com horários, talvez fosse melhor eu mesma cantar no seu lugar. Alguém responsável, sabe? Dita afasta a mão da porta por um instante. Seus olhos marejam, mas logo endurecem. A humilhação vira combustível. Ela respira fundo, endireita a postura e fala com firmeza, deixando claro que não vai recuar. Pode rir, pode debochar, mas eu não vou embora. Essa apresentação é minha. Eu cheguei até aqui e ninguém vai me tirar isso. Lá dentro, Olímpia se cala por alguns segundos, surpresa com a determinação da caipira. O silêncio só aumenta a tensão. Dita, então, encosta a mão na porta mais uma vez, agora com decisão. Eu vou entrar nessa rádio e fazer meu show, nem que seja na força, porque minha voz ninguém consegue calar. O rosto de Dita é decidido, enquanto do outro lado da porta Olímpia se mantém em silêncio,
mas com o olhar carregado de ódio e inveja. A batalha está só começando, e a Rádio Paraíso se transforma no palco de um confronto que promete estremecer todos os envolvidos. Sem perder tempo após o embate humilhante na porta da frente, Dita se afasta do prédio da Rádio Paraíso com passos rápidos, mas silenciosos. O rosto ainda carrega a marca do desprezo de Olímpia, porém seus olhos agora brilham com atenção e desconfiança. Ela contorna o edifício, observa cada detalhe, até perceber uma passagem estreita, mal iluminada, quase escondida entre os muros. Um beco sujo, tomado por sacos de lixo, latas amassadas e um cheiro forte de abandono. Para qualquer outra pessoa, aquele lugar seria um sinal para desistir. Para Dita, é uma oportunidade. A caipira levanta a barra do vestido, tapa o nariz por um segundo e entra no beco com surpreendente animação, desviando dos sacos e pisando com cuidado para não fazer barulho. Cada passo é calculado, cada ruído a deixa em alerta. No fundo do corredor, ela avista uma porta lateral do prédio, entreaberta, com uma luz fraca escapando por dentro. O coração de Dita dispara, mas ela se aproxima devagar, sentindo que algo ali não está certo. Ao se posicionar discretamente perto da porta, Dita lança um olhar curioso para o interior do pequeno escritório da rádio. O que vê a faz arregalar os olhos, como se tivesse acabado de encaixar uma peça que faltava num quebra-cabeça perigoso. Dentro da sala, Sandra aparece diante do espelho, vestindo cuidadosamente seu disfarce de baronesa. Ela ajusta o tapa-olho com precisão, coloca a peruca morena, escondendo completamente o cabelo loiro que a denunciaria. Cada gesto é frio, calculado, quase ensaiado. Dita leva a mão à boca, chocada, e murmura quase sem som, enquanto se aproxima ainda mais da porta para ouvir. Então, essa tal de baronesa sempre foi você, Sandra. A revelação cai como um trovão silencioso. Mas a surpresa não termina ali. Diante de Sandra estão Ernesto com seu ar cínico de sempre, Olga observando tudo com atenção desconfiada, e Zuma exibindo um sorriso torto, satisfeito consigo mesmo. A presença dos quatro confirma o que Dita começava a suspeitar havia tempo. Nada daquilo era coincidência. Sandra se vira para Zuma com um sorriso venenoso, claramente satisfeita com o plano em andamento. Seu tom é carregado de falsa elegância, mas o olhar transborda maldade. Parabéns, Zuma. Tenho que admitir que, dessa vez, você foi eficiente. Pelo visto, a caipira não conseguiu chegar. O horário dela já está quase estourando. Zuma cruza os braços, inflando o peito com orgulho, sem esconder o prazer em ouvir o elogio. Sua voz sai firme, quase ameaçadora. Mas é claro que consegui. Eu conheço bem esse tipo de gente, e pode ter certeza. Essa Dita e aquele marido caipira dela ainda vão sofrer muito na minha mão. Isso é só o começo. Do lado de fora, Dita cerra os punhos, sentindo a mistura de raiva e determinação crescer. Ela respira fundo para não se denunciar, enquanto Olga, mais cautelosa, observa Sandra e Zuma com o senho franzido. Há algo no ar que não a deixa confortável. Olha, eu não sei não. Essa caipira pode até parecer simples, mas ela não é boba. Ela já escapou de coisa pior. E se ela perceber que foi a gente que armou tudo isso contra ela? Sandra revira os olhos, claramente incomodada com a dúvida de Olga. Mas antes que responda, Ernesto solta uma gargalhada debochada. Ele se inclina para a frente, com o sorriso torto de quem se acha intocável. Esperta? A Dita? Ah, faça-me o favor, Olga. Você realmente acha que aquela caipirazinha vai causar algum problema para nós? Aquela mulher mal sabe onde pisa. Zuma concorda com a cabeça, reforçando o deboche, enquanto Sandra mantém um sorriso dissimulado, como quem prefere não subestimar ninguém, mas também não demonstra medo. Exatamente. Ela pode até tentar bancar a valente, mas aqui dentro quem manda somos nós. E sem essa apresentação, ela não passa de mais uma voz esquecida. Do lado de fora, cada palavra entra como combustível no peito de Dita. Ela se afasta lentamente da porta,
sem fazer barulho, com um sorriso que mistura ironia e desafio. Seus olhos não demonstram mais choque, apenas certeza. Vocês acham mesmo que eu não posso ser um problema? Murmura para si mesma com firmeza. Pois então se preparem, porque vocês ainda vão ver do que essa caipirazinha é capaz. Dita se recompõe, ajeita o vestido sujo do beco e lança um último olhar para a porta do escritório. Agora, ela não luta apenas por um show. Ela luta para desmascarar uma farsa inteira. A música pode até ter sido interrompida, mas a guerra está só começando. Ainda com a revelação martelando na cabeça, Dita deixa o corredor escuro da Rádio Paraíso em passos rápidos. O choque dá lugar à ação. Ela não perde tempo assimilando o medo, transforma a indignação em estratégia. O vestido simples agora carrega marcas do beco e do nervosismo, mas o olhar da caipira está mais firme do que nunca. Ela cruza os corredores internos da rádio com pressa, desviando de funcionários que mal conseguem reconhecer LA naquele estado. Ao virar um dos corredores principais, Dita dá de cara com Lúcio, o dono da rádio, que a observa com expressão aliviada, mas imediatamente estranha seu semblante tenso, quase assombrado. Ele se aproxima, falando com preocupação genuína. Dita, onde você se meteu, minha filha? Eu já estava achando que você não ia aparecer para o show. E que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Dita para por um segundo, respira fundo e encara Lúcio. Há pressa em seus gestos, mas também cuidado. Ela sabe que não pode revelar tudo ali, no meio do corredor, cercada de gente indo e vindo. Sua voz sai baixa, carregada de urgência. Talvez eu tenha visto um fantasma mesmo, seu Lúcio, ou coisa pior, mas agora não dá tempo de explicar tudo. Eu preciso lhe pedir uma coisa, e é muito sério. Lúcio franze a testa, claramente desconfiado. Ele olha ao redor como se tentasse entender se aquilo fazia parte de algum nervosismo pré-show ou se havia algo realmente fora do normal. Que história é essa, Dita? Você está me deixando preocupado. O que foi que aconteceu? Dita se inclina um pouco mais, aproximando-se dele, falando num tom quase confidencial, sem perder a firmeza. Eu preciso que o senhor faça uma ligação para mim, agora. Enquanto isso, eu vou me preparar para entrar no palco. Lúcio arregala levemente os olhos, surpreso com o pedido inesperado. Ele cruza os braços, tentando raciocinar. Uma ligação? Mas para quem, Dita? Isso aqui tá um corre-corre danado, o programa já vai começar? Sem rodeios, a caipira responde, sentindo o peso da decisão. Liga para a polícia. Diz para eles virem correndo para a rádio. A reação de Lúcio é imediata. Ele dá um passo para trás, claramente desconcertado. O pedido soa absurdo no meio de uma festa, com imprensa, patrocinadores e artistas circulando. Polícia? Aqui? Na festa da rádio? Você enlouqueceu, menina? Mas por quê? Dita já começa a se afastar, andando em direção ao estúdio principal, onde o palco está montado. Ela não olha para trás de imediato, como se soubesse que, se parar, pode vacilar. Sua resposta vem carregada de mistério e convicção. O senhor vai entender. E quando entender, vai perceber que eu não estou exagerando. Só confia em mim e faz essa ligação, por favor. Lúcio permanece parado por alguns segundos, observando Dita se afastar. Ele coça a cabeça, ainda dividido entre a incredulidade e a sensação de que algo muito errado está acontecendo. O semblante da cantora não é de desespero comum, mas de quem descobriu algo grande demais para ignorar. Enquanto isso, Dita segue pelos corredores internos, sentindo o burburinho da rádio crescer. Técnicos ajustam microfones, produtores cochicham, e a música de abertura começa a ecoar pelo estúdio. A caipira passa por alguns funcionários que a olham de cima a baixo com estranhamento, claramente influenciados pelas fofocas que Olímpia espalhou. Ao longe, Olímpia observa Dita com um sorriso dissimulado, acreditando que sua vitória está garantida. Ela troca olhares cúmplices com outros membros da equipe, certos de que a caipira está atrasada demais para salvar sua imagem. Dita percebe os olhares, mas não se intimida.
pelo contrário, levanta o queixo e segue em frente, como quem sabe algo que os outros ainda ignoram. Dentro dela, a indignação se mistura com um prazer contido, a certeza de que o jogo está prestes a virar. Em outra sala, Lúcio finalmente toma uma decisão. Ele respira fundo, pega o telefone da rádio e disca, ainda com expressão de dúvida. Boa noite, aqui é Lúcio, da Rádio Paraíso. Eu preciso que uma viatura venha até aqui imediatamente. Não é trote. É sério. Tem algo muito errado acontecendo. Do outro lado da linha, a resposta parece surpreendê-lo, mas ele insiste, reforçando o pedido. Ao desligar, Lúcio encara o salão principal, sentindo um aperto no peito. Ele ainda não entende exatamente no que se meteu, mas algo lhe diz que aquela noite não terminará como planejado. De volta ao estúdio, Dita para por um instante antes de subir ao palco improvisado. Ela fecha os olhos, respira fundo e murmura para si mesma, com voz baixa, porém carregada de determinação. Vocês acham que eu vim até aqui só para cantar? Mas eu vim para mostrar a verdade. A câmera fecha no rosto da caipira, firme e concentrado, enquanto a música sobe e o público aguarda ansioso. Nos bastidores, Sandra, ainda disfarçada de baronesa, sente um leve incômodo, uma sensação estranha que ela tenta ignorar. Zuma, confiante demais, ri alto, sem imaginar que a ligação de Lúcio pode colocar tudo a perder. A apresentação vai começar, mas o verdadeiro espetáculo está apenas se armando. A Rádio Paraíso se prepara para uma noite que ninguém esquecerá. Sem perder mais um segundo sequer, Dita segue em frente. O burburinho do salão cresce à medida que ela surge no palco montado no estúdio principal da Rádio Paraíso. A iluminação se ajusta, os refletores se acendem e, bem naquele instante, Sandra, ainda sustentando o disfarce de baronesa, surge na primeira fileira da plateia, acompanhada de Zuma, Olga e Ernesto. Os quatro se acomodam estrategicamente, como quem quer assistir de perto ao suposto fracasso da caipira. O olhar de Sandra é duro, atravessado de rancor contido. Zuma cruza os braços, com um sorriso torto de vitória antecipada. Ernesto cochicha algo no ouvido de Olga, que observa o palco com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Nenhum deles imagina que aquela disposição na primeira fila se tornará um erro fatal. Dita percebe todos eles assim que pisa no palco. Seus olhos passam rapidamente pela plateia elegante, decorada com sofisticação exagerada, lustres reluzentes, flores impecáveis e convidados da alta sociedade acomodados em cadeiras alinhadas, exibindo joias, ternos caros e olhares julgadores. Mas é ao encontrar o olhar venenoso dos pilantras que algo muda dentro dela. A raiva vira força, a humilhação vira combustível. Ela se aproxima do microfone, observa-o por alguns segundos e respira fundo. Por dentro, fala consigo mesma, como se estivesse reunindo coragem para o maior embate de sua vida. É agora, Dita. Chegou a hora de acabar com essa gente bandida e mostrar para todo mundo quem você é de verdade. Com passos lentos, firmes e calculados, a caipira toma posição diante do microfone. O salão silencia. Assim que a primeira nota ecoa, sua voz preenche o ambiente com uma potência inesperada. A música cresce, envolve o público, cala cochichos, paralisa olhares. A voz de Dita é forte, emocionada, carregada de verdade. Cada verso parece atravessar o salão, atingindo em cheio aqueles que tentaram derrubá-la. Sandra endurece o rosto. Zuma perde o sorriso aos poucos. Ernesto se remexe na cadeira, incomodado. Olga observa em silêncio, sentindo um arrepio estranho, como se algo estivesse prestes a sair do controle. Quando a canção chega ao fim, o silêncio dura apenas um segundo suficiente para que a tensão se espalhe, antes de o salão explodir em aplausos, elogios e ovações. Dita permanece imóvel, permitindo que o reconhecimento tome conta do espaço. Só depois que os aplausos cessam,
Ela se inclina levemente em direção ao microfone, com um sorriso enigmático. Vocês acharam que a surpresa tinha acabado, mas tão muito enganado. O comentário provoca murmúrios imediatos. Convidados se entreolham, curiosos. Sandra, surpresa com a quebra do protocolo, ergue uma sobrancelha e se manifesta, mantendo o tom refinado e dissimulado. Então quer dizer que você preparou mais alguma coisa para tornar essa noite ainda mais interessante? Dita encara a baronesa com firmeza, sem desviar o olhar. Pode ter certeza que sim. O que eu tenho para falar vai deixar essa festa interessante demais. Tão interessante que vai ficar inesquecível. A resposta atiça algo em Sandra. Um brilho curioso, quase perigoso, surge em seus olhos. Ah, eu adoro coisas inesquecíveis. São sempre as que fazem história. Dita sorri de canto, como quem sabe exatamente onde quer chegar. Pois que bom, porque eu garanto que a senhora baronesa é quem mais vai gostar do que vem agora. A plateia prende a respiração. Dita faz uma breve pausa e, em seguida, solta a frase que muda o clima do evento. Inclusive, a senhora devia subir aqui comigo, para todo mundo poder ver a senhora bem de perto. Sandra se sobressalta por um segundo, mas logo disfarça, soltando uma risada controlada. Ora, mas hoje a estrela é você, minha querida Dita. Sem se intimidar, a cantora responde com firmeza. Eu não me importo de dividir o palco com uma dama importante como a senhora. E já que estamos nisso, gostaria que Zulma e Ernesto subissem também. O pedido causa um alvoroço imediato. Zulma arregala os olhos. Ernesto engole seco. Olga franze a testa, claramente desconfiada. Sandra hesita por um instante, sentindo um incômodo estranho, mas percebe que recuar agora levantaria suspeitas. Forçando um sorriso confiante, a farsante se levanta. Pois bem, se é isso que você quer. Um a um, Sandra, Zulma, Ernesto e Olga sobem no palco de madeira, posicionando-se ao lado de Dita. Os quatro mantêm sorrisos falsos, mas o nervosismo é evidente nos olhares e nos gestos contidos. A caipira observa todos de perto, com uma calma quase assustadora. O público acompanha em silêncio absoluto, sem imaginar que está prestes a testemunhar uma revelação capaz de mudar tudo. No fundo do salão, algumas pessoas cochicham. O clima elegante dá lugar a uma tensão densa, pesada, quase palpável. Dita segura o microfone com mais firmeza e encara a plateia, depois fixa o olhar nos inimigos ao seu lado. Seu sorriso se amplia, carregado de significado. Eles acreditam estar no controle. Mal sabem que, a partir daquele momento, o palco não será mais de música, será de verdade. Com todos posicionados ao seu lado no palco, Dita segura o microfone com as duas mãos. O salão permanece em absoluto silêncio. Os convidados da alta sociedade observam atentos, sem imaginar que a noite elegante está prestes a se transformar num verdadeiro escândalo público. A cantora respira fundo, olha para a plateia e abre um sorriso contido, daqueles que antecedem grandes viradas. Esse momento aqui está sendo muito especial para mim, especial demais. Por isso, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uns agradecimentos. Sandra inclina levemente a cabeça, satisfeita, acreditando que finalmente será exaltada diante de todos. Ernesto cruza os braços, com ar de dono da situação. Zulma ajeita a roupa, pronta para receber elogios. Olga observa em silêncio, sentindo um incômodo que não sabe explicar. Dita continua, num tom aparentemente dócil. Eu queria começar agradecendo a baronesa, essa mulher tão generosa que fez com que tudo isso fosse possível. Sem ela, essa noite não teria acontecido. Sandra sorri abertamente, lisonjeada, e responde com falsa modéstia. Ora, minha querida, que gentileza! Você não precisava, mas fico feliz em ver que reconhece o meu papel nisso tudo. Ernesto aproveita o momento e solta uma risada debochada. Essa foi, sem dúvida, a melhor coisa que você disse essa noite, caipira. Até que enfim falou algo com juízo. Dita não se abala.
Pelo contrário, vira-se lentamente na direção de Zuma, com um olhar carregado de ironia disfarçada de respeito. E eu também queria fazer um agradecimento especial à dona Zuma, essa mulher tão dedicada, que cuida de várias crianças no seu orfanato e exerce um papel tão importante aqui na cidade. Zuma abre um sorriso largo, quase teatral, e junta as mãos em falsa humildade. Obrigada, obrigada. Eu faço o que posso. Sou mesmo uma pessoa muito bondosa. Faço tudo por amor às crianças. O público murmura em aprovação. Alguns convidados já começam a bater palmas, acreditando estar diante de um discurso emocionante. É então que Dita ergue levemente a mão, pedindo atenção. E agora? Agora vem a melhor parte de tudo isso. O clima muda. A cantora dá alguns passos à frente, dominando o palco. Eu gostaria de convidar todo mundo a ficar de pé e dar uma salva de palmas bem bonita para os nossos queridos e tão importantes amigos que estão aqui comigo. Confusos, os convidados se levantam. A salva de palmas começa tímida e vai crescendo. Sandra leva a mão ao peito, emocionada, completamente enganada. Estou me sentindo muito honrada, comenta, sorrindo para os lados. É nesse instante que Dita abre um sorriso largo, cheio de satisfação, e muda completamente o tom da voz. Uma salva de palmas para a mulher que fugiu da cadeia e voltou para atormentar a vida de todo mundo. As palmas cessam aos poucos. Murmúrios surgem, olhares se cruzam. Uma salva de palmas para a mulher que atirou em mim. Quase acabou com a minha vida. E depois teve a cara de pau de se fingir de morta. O salão explode em cochichos. Sandra empalidece. O sorriso desaparece, dando lugar ao choque absoluto. Ela encara Dita, gaguejando. Mas o quê? Que história é essa? Você enlouqueceu? Sem baixar a cabeça, Dita dá o golpe final. Em um movimento rápido e decidido, ela arranca a peruca e o tapa-olho de Sandra, expondo sua verdadeira identidade diante de todos. E uma salva de palmas para esse disfarce ridículo de baronesa de meia tigela. E também para os outros 2 pilantras que ajudaram ela a se esconder e fizeram de tudo para eu não chegar aqui hoje. Um grito coletivo ecoa pelo salão. Convidados se afastam, horrorizados. Zuma recua 2 passos. Olga leva a mão à boca. Ernesto fecha os punhos, tomado pela fúria. Sandra, completamente desmascarada, perde o controle e vocifera, fora de si. Sua caipira desgraçada! Quem você pensa que é para estragar a minha festa? Acha mesmo que vai sair ganhando? Dita sustenta o olhar da vilã, firme, sem medo. Acabou, Sandra. Para você, para esses bandidos e para todas as armações. Eu descobri tudo, e dessa vez vocês não vão escapar. Ernesto, tomado pelo ódio, explode. Já chega! Eu mesmo vou resolver esse problema agora. Ele avança em direção a Dita, mas não chega a dar 3 passos. Do meio da plateia, um homem se lança sobre ele. É um policial à paisana que o derruba com força e o algema no chão. Mas o que é isso? Que absurdo! Vocês não podem fazer isso comigo! Grita Ernesto, em desespero. Nesse momento, vários policiais surgem por todas as entradas da Rádio Paraíso, espalhando-se pelo salão como formigas, cercando o palco e se aproximando de Sandra, Zuma e Olga. Dita observa a cena com calma e solta, com deboche. Ah, quase esqueci de avisar, seu Ernesto. Achei que essa festa estava cheia demais de bandido, então resolvi chamar meus convidados de honra lá da delegacia. Espero que isso não seja problema. As palavras atingem Sandra como uma faca. Ela explode em fúria, gritando descontrolada. Sua traidora miserável! Eu ia deixar você fazer seu disquinho, e é assim que me agradece? Pois você vai pagar caro por isso. Os policiais avançam. A noite elegante se transforma em escândalo. A farsa desmorona diante de todos. E Dita, firme no palco, observa seus inimigos caírem um a um, consciente de que aquela não foi apenas uma apresentação, foi o dia em que a verdade finalmente venceu. O salão ainda está tomado pelo caos.
Policiais cercam o palco. Convidados murmuram em choque. Flashes disparam de todos os lados. É nesse clima eletrizado que Sandra, fora de si, perde qualquer resquício de controle. O ódio toma completamente seu rosto. Num impulso cego, a megera se solta dos policiais e salta na direção de Dita, com as mãos abertas, mirando diretamente o pescoço da caipira. Eu acabo contigo, sua. O grito sai rasgado, carregado de fúria. Dita mal tem tempo de reagir. O público prende a respiração. Mas antes que o ataque se concretize, Celso surge de forma inesperada, segurando a irmã com força, imobilizando-a pelos braços e afastando-a da cantora. Ele fala rápido, tentando parecer calmo diante do desespero que toma conta do ambiente. Pode deixar que eu ajudo a minha irmã a encontrar o rumo dela. Eu mesmo levo ela para os policiais. Sandra se debate violentamente, tentando se soltar, o cabelo desgrenhado, os olhos injetados de ódio. Ela se vira para Celso com um sorriso torto, venenoso, enquanto vocifera. Me larga agora mesmo, Celso. Se você acha que eu vou cair sozinha, tá muito enganado. Eu não caio sem levar você junto comigo. A frase ecoa como uma ameaça clara. Celso empalidece por um segundo. O medo aparece em seu olhar antes que ele tente disfarçar, falando alto, nervoso, quase agressivo. Ora, nem sendo algemada você consegue manter essa matraca fechada? Cala a boca, Sandra. Cala a boca. O tom desesperado chama a atenção imediata. Dita observa a cena com o olhar atento. Algo naquela reação não lhe passa despercebido. Ela franze a testa desconfiada e se adianta um passo. Como assim, Sandra? O que foi isso que você acabou de dizer? O que é que você tem para falar do Celso? Antes que Sandra responda, Estela, que até então observava tudo em choque, se aproxima, visivelmente abalada, mas curiosa demais para ficar em silêncio. É exatamente isso que eu quero saber. O que é que você sabe que a gente não sabe, Sandra? Celso sente o chão sumir sob seus pés. Ele aperta ainda mais o braço da irmã, tentando silenciá-la com o olhar, e se apressa em intervir, assumindo um tom falso, quase paternal. Isso é coisa da cabeça dela. A Sandra perdeu completamente o controle, deixou a emoção falar mais alto e acabou confundindo tudo. Ela não tem nada para dizer sobre mim, não é, irmãzinha? O sorriso que Sandra abre em resposta é lento, calculado, assustador. Ela para de se debater. Fica estranhamente calma. O olhar brilha com satisfação maldosa. Ela se volta para o policial, que a segura e fala com ironia. Seu policial, agora o senhor espera um pouquinho antes de me levar, porque até eu quero assistir o que vai acontecer agora. Vai ser um espetáculo daqueles. O policial hesita, troca um olhar com os colegas e, sem entender direito, afrouxa a contenção. Sandra então se vira para Celso, saboreando cada segundo. A voz sai firme, venenosa, alta o suficiente para todos ouvirem. O que foi, irmãozinho? Você é tão bom para me entregar para os policiais, mas não é bom o bastante para confessar que roubou a fábrica do Candinho por anos? Um murmúrio coletivo toma conta do salão. Celso arregala os olhos. E já que estamos falando a verdade, por que você não conta também que ajudou a Zuma a esconder o filho desaparecido do caipira, o Samir? O impacto é imediato. Estela leva a mão à boca, completamente atônita, e encara Celso como se estivesse vendo um estranho. O quê? Celso? Você é mesmo capaz de uma coisa dessas? Celso tenta falar, mas a voz falha. O castelo de mentiras desmorona diante de todos. Suando, tremendo, ele se adianta, levantando as mãos num gesto de defesa. Não é assim. Eu estava prestes a contar tudo, eu juro. Eu ia contar sobre o Samir, sim. Mas o Candinho acordou. Encontrou o menino sozinho antes de eu conseguir explicar tudo. Ele engole seco, desesperado. Eu ia me redimir. Eu juro que ia. Mas Dita não lhe dá tempo. O olhar dela é duro, ferido, indignado. A voz sai firme, carregada de dor e revolta. Não importa, Celso. Não importa mesmo.
Você não só escondeu os crimes da sua irmã, você roubou a fábrica do Candinho por anos. Ela dá um passo à frente, encarando-o sem medo. E o pior de tudo, foi você quem ajudou a esconder o Samir esse tempo todo, enquanto o Candinho sofria, enquanto o menino crescia longe da própria família. O silêncio que se instala é pesado, sufocante. Celso tenta dizer algo, mas as palavras não saem. Ele começa a gaguejar, encurralado, sem saída. Eu não, eu só... A frase morre no ar. Os policiais se aproximam novamente. Estela chora em silêncio. Sandra observa tudo com um sorriso cruel, satisfeita por não cair sozinha. Dita respira fundo, sentindo o peso da verdade finalmente exposta. A noite que começou como festa termina como julgamento público e, dessa vez, não há mais mentiras capazes de salvar ninguém. As palavras de Sandra ainda ecoam no salão como golpes sucessivos. A revelação sobre Celso cai como uma lâmina afiada no coração de Estela. A professorinha permanece imóvel por alguns segundos, tentando assimilar tudo o que acabou de ouvir. Seu olhar, antes carregado de afeto e confiança, agora está tomado por incredulidade e dor. As mãos tremem levemente. O homem que ela acreditava conhecer simplesmente deixa de existir diante dela. Estela respira fundo, luta para manter a voz firme, mas o pesar transborda quando finalmente fala. Celso, tudo isso que você fez... Ela pausa, engolindo o choro. Esse não é o homem que eu conheci. Esse não é o homem que eu pensei que conhecia. A frase soa como uma sentença. Celso sente o golpe em cheio. O desespero toma conta dele de forma quase animalesca. A ideia de perder Estela, o único ponto de redenção que ele acreditava ainda ter, o faz perder completamente a dignidade. Ele dá alguns passos cambaleantes e, num gesto desesperado, praticamente se joga aos pés da professorinha. Celso se ajoelha no chão do salão elegante, sem se importar com os olhares chocados dos convidados, com os policiais ao redor ou com a própria irmã algemada observando tudo com interesse cruel. Ele começa a rastejar na direção de Estela, segurando a barra do vestido dela, implorando com a voz embargada. Estela, por favor, me escuta. Eu sei que eu errei. Eu sei que fiz coisas horríveis, mas eu não sou mais esse homem. Eu mudei. Ele ergue o rosto, os olhos marejados, tentando parecer sincero. Foi você quem me mudou. Foi você que me fez querer ser alguém melhor. Tudo o que eu fiz depois foi tentando corrigir o passado, tentando ser digno de você. Eu só queria te ver feliz. Queria que a gente se casasse, construísse uma vida juntos. Por um breve segundo, o silêncio domina o ambiente. Alguns convidados chegam a acreditar que Estela pode vacilar. Mas quando a câmera fecha no rosto dela, não há dúvida alguma. A expressão que antes poderia ser de amor agora é apenas de repulsa profunda, um nojo quase físico. Estela puxa o vestido com firmeza, se afastando dele. Sua voz sai fria, cortante, carregada de revolta. Casar com você? Ela solta uma risada amarga. Você é um monstro. E eu sinto calafrios só de pensar que um dia cogitei me unir a você diante de Deus. As palavras são definitivas. Celso se levanta de supetão, como se recusasse a aceitar a rejeição. Ele dá um passo à frente, o olhar desesperado, tentando uma última cartada. Estela, não faz isso comigo. Por favor, só me deixe explicar melhor. Num impulso patético, ele tenta se aproximar ainda mais. Inclina o rosto e tenta forçar um beijo, como se aquele gesto pudesse apagar todos os crimes revelados. Mas Estela reage mais rápido. Com toda a força acumulada da dor, da traição e da vergonha, ela ergue a mão e desfere um tapa seco no rosto de Celso. O estalo ecoa pelo salão, arrancando exclamações chocadas da plateia. Policiais, podem levá-lo agora. A ordem é clara. Irrevogável. 2 policiais avançam imediatamente, seguram Celso pelos braços e começam a arrastá-lo em direção aos outros criminosos já algemados.
Ele ainda tenta se soltar, grita o nome de Stella, mas ela não olha mais para trás. Enquanto isso, Sandra, algemada, acompanha a cena com um sorriso torto e cruel. O prazer de ver o irmão cair junto com ela é evidente. Ela inclina levemente a cabeça e solta, em tom de deboche venenoso: "Isso mesmo, irmãozinho. Vem, se junta a nós. Eu te avisei que você cairia comigo." Celso baixa a cabeça, derrotado. O som das algemas se fechando sela seu destino. Stella permanece parada, os olhos marejados, mas o semblante firme. A dor ainda está ali, viva, mas misturada com a certeza de que fez a escolha certa. Dita observa tudo em silêncio, sentindo o peso das consequências finalmente alcançar todos os culpados. O salão elegante agora parece pequeno demais para tanta verdade exposta. Aquela noite não revelou apenas crimes, destruiu amores, alianças e ilusões. E enquanto os bandidos são levados um a um, fica claro para todos que não houve música capaz de encerrar aquele espetáculo. O verdadeiro ato final foi o da verdade, e ela não poupou ninguém. Boutique de Haydée. O clima é de expectativa. Stella surge diante do reflexo com o vestido de noiva perfeitamente ajustado ao corpo. Por fora, ela parece tudo o que se espera de uma noiva às vésperas do casamento. Por dentro, o coração bate fora de compasso. Annabella observa a irmã com admiração sincera. Os olhos da menina brilham, encantados com cada detalhe do vestido, mas Stella não sorri. Ela se encara no espelho como se estivesse diante de uma estranha. A expressão é confusa, pesada, carregada de perguntas que ela não ousa fazer em voz alta. O olhar dela desce lentamente pelo próprio reflexo, mas não se fixa no vestido. Ele atravessa o vidro do espelho e vai longe, até outro lugar, outro tempo, até Túlio. A lembrança do jovem médico surge sem pedir licença. O jeito cuidadoso, o olhar atento, a preocupação genuína com Annabella. O coração de Stella acelera só de pensar nele, e por um segundo ela fecha os olhos como se pudesse afastar aquela imagem, mas não consegue. O pensamento seguinte vem como um golpe. Túlio pedindo demissão do hospital depois de vê-la beijando Celso. A imagem daquele momento retorna inteira, viva, dolorosa. O semblante de Stella muda na hora. A culpa pesa. A escolha já foi feita. Ela repete para si mesma: "Não há mais volta. Eu perdi o Túlio para sempre. E agora, casar com Celso é o único caminho possível." Annabella percebe a mudança no ar. A menina franze a testa, desconfiada, observando a irmã com atenção além da idade que tem. Ela se aproxima devagar, tentando quebrar aquele silêncio estranho que não combina com um dia tão importante. "Você tá tão linda, Stella", diz com um sorriso aberto quase exagerado, como quem tenta empurrar a felicidade goela abaixo. "Vai ser a noiva mais linda de todos os tempos. Todo mundo vai ficar de boca aberta." Stella força um sorriso claramente dissimulado. Um sorriso que não chega aos olhos. "Você acha mesmo?" Responde num tom inseguro, como se estivesse pedindo confirmação não sobre o vestido, mas sobre a própria decisão. Annabella estranha a pergunta, mas insiste. "Acho, tenho certeza. O Celso vai ficar todo orgulhoso." Ao ouvir o nome de Celso, Stella engole seco. O reflexo no espelho parece ainda mais distante. Antes que ela diga qualquer coisa, algo muda completamente. Annabella leva a mão ao ouvido de repente. O sorriso desaparece. O rosto se contorce de dor. A menina fica pálida, assustada, e começa a falar alto demais, sem perceber. "Stella, meu ouvido." Ela aperta a lateral da cabeça. "Meu ouvido tá doendo muito. Eu não tô ouvindo nada. Nada." O desespero toma conta da boutique. Stella se vira num pulo. "Annabella? O que foi? Fala comigo!" A menina tenta responder, mas se desespera ainda mais ao não escutar a própria voz. "Me ajuda, Stella. Eu não escuto. Tá tudo mudo."
Estela entra em pânico. Essa crise é diferente, mais forte, mais intensa do que todas as outras. Ela segura o rosto da irmã com cuidado, tentando manter a calma, mas as mãos tremem. Calma, meu amor. Olha para mim. Respira comigo. Anabela chora, confusa, perdida naquele silêncio repentino. Estela olha em volta, nervosa, e toma uma decisão imediata. Sem pensar em vestido, em boutique ou em casamento, ela começa a se despir às pressas. Isso não é normal, não agora, não assim. Ela troca de roupa com movimentos rápidos, aflitos. Haydée tenta ajudar, mas Estela não escuta. Depois eu volto, agora não dá. Estela segura Anabela com firmeza, proteção e medo misturados no olhar. Ao sair da boutique, a noiva já não existe. O que existe é uma irmã apavorada, correndo contra o tempo. O destino delas muda ali mesmo, naquela porta sendo aberta às pressas. E, sem saber, Estela corre direto para o passado que ela tentou enterrar, e para Túlio, mais uma vez. O corredor do hospital parece mais frio do que de costume. As luzes brancas refletem no chão encerado enquanto Estela caminha apressada, segurando Anabela pela mão. A menina está assustada, perdida naquele silêncio que a envolve como um muro invisível. O desespero de Estela cresce a cada passo. Ela tenta manter a postura profissional, mas o coração bate acelerado demais para isso. Quando a porta da sala de atendimento se abre, o choque é imediato. Túlio. Ele surge com o jaleco impecável, expressão séria, concentrada. Por um segundo, os dois se encaram em silêncio. Há ali um peso antigo, mal resolvido, algo que nenhum dos dois sabe por onde começar. Túlio é o primeiro a desviar o olhar, como se precisasse se proteger. Pode deixar a Anabela aqui comigo, diz ele, num tom profissional, controlado demais. Estela hesita por um instante, surpresa e ao mesmo tempo aliviada. Mais uma vez é Túlio quem cuida da irmã. Mais uma vez o destino parece insistir nesse encontro. Anabela se senta na maca, insegura. Túlio se aproxima com cuidado, fala devagar, articulando bem as palavras para que a menina consiga entender pela leitura labial. Eu vou examinar você, tá? Vai dar tudo certo. Anabela assente, mas os olhos buscam Estela, pedindo proteção. Túlio começa os procedimentos, observa, anota, testa reações. O semblante dele vai ficando cada vez mais sério. Algo claramente não fecha. Depois de alguns minutos, ele se afasta e encara Estela com atenção redobrada. Eu vou pedir novos exames nela, diz direto. Quero confirmar o diagnóstico que o Dr. Lauro deu. Isso não está me parecendo a mesma coisa de antes. Estela sente um arrepio. A enfermeira experiente entende o peso daquelas palavras. Ainda assim, a noiva fala mais alto. Mas ela vai poder ir embora hoje, né? Pergunta, tentando soar prática, mas deixando escapar a ansiedade. Meu casamento está chegando, é amanhã. Túlio ergue os olhos lentamente. O olhar é firme, mas carrega uma ponta de tristeza contida. Sinto muito, Estela. Ele respira fundo. Eu não posso liberar a Anabela desse jeito. Ela vai precisar ficar internada. O silêncio pesa. Estela fecha os olhos por um segundo, lutando contra a frustração. Quando fala, o tom é controlado, racional, profissional. Como enfermeira, eu sei que você está certo. Se tem risco, ela precisa ficar. Ela faz uma pausa, como se escolhesse bem as próximas palavras. Mas eu fiquei sabendo que você pediu demissão do hospital. Estela o encara com sinceridade. E eu só confio em você para cuidar dela. Túlio engole seco. A frase o atinge mais do que deveria. Há ressentimento ali, ainda vivo. Ele cruza os braços, num gesto defensivo. É verdade, eu pedi demissão, responde, num tom neutro, quase frio. Tô cumprindo aviso prévio, mas o Dr. Lauro é um excelente médico. Anabela estaria bem com ele também. Estela percebe a barreira. Ela se aproxima um pouco mais, baixando a guarda. Eu não duvido disso, diz, sincera. Mas por que você pediu demissão, Túlio?
Ele mantém o olhar fixo em um prontuário, evitando encará-la. Acho que isso não vem ao caso agora. Stella não se convence. O silêncio dela carrega uma pergunta não dita. Então, ela resolve arriscar. Se foi por minha causa, por causa de mim e do Celso, as coisas não precisavam ser assim. Túlio finalmente levanta os olhos. Há ali um misto de dor e ironia contida. Você já fez sua escolha, Stella. Responde, seco. E eu respeitei isso. Ela dá mais um passo, a voz mais baixa, quase um pedido. Mas respeitar não precisava significar ir embora. Por um instante, parece que Túlio vai ceder. O clima entre os dois fica carregado demais, próximo demais, intenso demais. É então que a porta se abre bruscamente. Celso entra no quarto com passos largos, o olhar avaliador, desconfiado. Ele observa a cena, Stella próxima demais de Túlio, o tom íntimo demais para o gosto dele. O sorriso que surge no rosto de Celso é forçado, carregado de sarcasmo. Mas o que está acontecendo aqui de novo? Dispara, olhando diretamente para Túlio. Isso, doutor, ainda não entendeu que a Stella é minha noiva? O clima dentro do quarto hospitalar fica pesado demais para ser ignorado. O ar parece rarefeito, difícil de respirar. Stella percebe que a situação saiu completamente do controle. O tom de Celso sobe, o olhar dele se fixa em Túlio com uma hostilidade que já não tenta disfarçar. Anabela, sentada na maca, observa tudo confusa, sem entender o que está sendo dito, mas sentindo que algo está muito errado. Stella se coloca imediatamente entre os dois, num gesto instintivo de proteção. O nervosismo é evidente. A voz dela sai mais alta do que pretendia, misturando medo, cansaço e indignação. Calma, Celso. Ela diz, firme. A Anabela passou mal. Ela não está mais escutando nada. Isso é sério. Celso cruza os braços, irônico. O olhar dele percorre o quarto, avaliando cada detalhe, como se procurasse uma prova invisível de traição. Ele solta uma risada curta, carregada de sarcasmo. Engraçado, diz, levantando a voz. Sempre tem um problema conveniente, né? E sempre tem esse doutorzinho no meio. Túlio permanece em silêncio, mas o maxilar travado denuncia o incômodo. Stella sente o sangue ferver. Ela respira fundo, tentando manter o controle. Você está passando dos limites. Celso ignora o aviso. Ou você é muito ingênua, ou prefere fingir que não vê. Ele se aproxima um pouco mais de Túlio. Tá se aproveitando da situação, não tá, doutor? Stella explode. O tom dela corta o ambiente como uma lâmina. Chega! Ela ergue a mão, interrompendo qualquer resposta. Eu tô de saco cheio dessa discussão. Isso aqui é um hospital, não um ringue. Ela se vira para Túlio, o olhar firme, decidido, quase um pedido silencioso de desculpa por tudo. Cuida da Anabela, doutor Túlio. Reforça. Eu confio em você. Sem dar espaço para mais nenhum confronto, Stella pega a bolsa e sai do quarto com passos rápidos. A porta se fecha atrás dela, deixando um silêncio pesado no lugar. Celso acompanha a saída de Stella com o olhar ainda tomado pelo ciúme. Quando se vira para Túlio, o semblante muda, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Meu casamento está chegando, ele diz, devagar. E alguma coisa me diz que você ainda vai tentar fazer alguma gracinha para atrapalhar. Túlio o encara, sério, sem recuar. Você está enganado. Eu só faço meu trabalho. Celso se inclina levemente para a frente, num tom quase sussurrado. Não tente nada. Pausa. Ou vai se arrepender. Sem esperar resposta, Celso se vira e sai do hospital. Ele passa pelo corredor sem olhar para Anabela, sem uma palavra, sem um gesto de cuidado. A ausência pesa mais do que qualquer grito. O silêncio volta a dominar o quarto. Túlio respira fundo, tentando afastar a tensão. Ele se aproxima de Anabela, muda completamente o tom. O olhar agora é gentil, atento, profissional. Ele se agacha à altura dela para que a menina possa ler seus lábios com clareza.
Agora sou só eu e você, tá? Anabela assente, ainda assustada. Túlio analisa novamente os exames, observa gráficos, compara dados. O semblante dele muda aos poucos. Uma expressão de surpresa contida surge. Algo finalmente faz sentido. Ele murmura para si mesmo, pensativo. Isso explica muita coisa. Anabela observa cada movimento, curiosa. Túlio pega um pequeno frasco do bolso do jaleco, analisa o rótulo com atenção redobrada. Ele se aproxima da menina com cuidado. Se for o que eu tô pensando, diz, confiante, a gente vai conseguir curar você, mocinha. Ele pede para Anabela inclinar levemente a cabeça. Com extrema delicadeza, pinga uma gotinha do líquido transparente no ouvido dela. A menina fecha os olhos, tensa, esperando sentir dor. Mas não sente nada. Pronto. Túlio sorri de leve. Amanhã de manhã você vai estar liberada. Anabela pisca algumas vezes. O rosto dela se ilumina lentamente. Um sorriso largo surge, cheio de esperança, como se algo bom finalmente estivesse acontecendo no meio daquele caos. Ela não escuta, mas entende o suficiente para sorrir. Túlio observa a reação da menina com atenção. Algo ali ainda o inquieta. A melhora foi rápida demais. Precisa observar. Precisa investigar. Enquanto isso, do lado de fora, Stella caminha pelo corredor, tentando conter as lágrimas, sem saber que, naquele quarto, uma pequena gota acabou de mudar o rumo de tudo, e que o perigo ainda está longe de ter passado. Na manhã seguinte, o hospital parece mais silencioso do que nunca. Stella caminha pelo corredor com passos apressados, mas o rosto ainda carrega o peso da noite mal dormida. A tensão do casamento iminente se mistura à preocupação constante com Anabela. Quando ela entra no quarto, encontra a irmã sentada na maca, quieta, com o olhar atento, mas ainda envolta naquele silêncio estranho que a cerca desde a crise. Túlio está ao lado, analisando mais uma vez os exames, sério, concentrado. Ao perceber a presença de Stella, ele se vira devagar, escolhendo bem as palavras. Talvez eu tenha encontrado a cura para a Anabela, diz, cauteloso. Mas ainda precisamos de alguns dias para confirmar. Vamos observar se ela volta a ouvir aos poucos. Stella prende a respiração. O alívio vem misturado ao medo de se permitir acreditar. Então, ela pode ir para casa? Pergunta, tentando manter a voz firme. Pode, responde Túlio, mas com atenção redobrada. E sem pular nenhuma orientação. Stella segura as mãos de Anabela, emocionada. Obrigada, Túlio, diz, sincera. Por tudo. Ele apenas assente, com um meio sorriso contido, como quem sabe que ainda há muito por trás daquela melhora repentina. Anabela observa os dois em silêncio absoluto, sem ouvir nada, mas percebendo que algo importante está sendo dito. Stella se despede rapidamente e sai com a irmã. Há 1000 detalhes do casamento para resolver. Ajustes de última hora, cobranças, pressões. Já em casa, Stella encontra Celso arrumando alguns papéis. Ela respira fundo antes de falar. Celso, eu preciso que você fique com a Anabela hoje, diz, direta. Tenho muita coisa para resolver do casamento. Já é amanhã. Celso levanta os olhos, atento demais. O sorriso que surge é rápido, controlado, quase ensaiado. Claro, pode ir tranquila, eu fico com ela. Stella hesita por um segundo, como se algo a incomodasse sem que ela soubesse explicar o quê. Mas toma cuidado, alerta. A Anabela ainda não está ouvindo nada. Pode deixar, responde Celso, num tom calmo demais. Vou cuidar direitinho dela. Assim que Stella sai, Celso muda completamente de postura. O sorriso desaparece. Ele se aproxima de Anabela e segura a mão da menina, fazendo gestos para que ela entenda. Vem comigo. Anabela obedece, confiando. Eles entram no carro e seguem para a casa de Sandra. Ao chegarem, Celso pede que Anabela se sente no sofá, usando sinais exagerados, quase teatrais. A menina se acomoda, atenta, observadora. Sandra aparece elegante, olhar afiado,
avaliando a cena com desconfiança. O que essa menina está fazendo aqui? Pergunta, num tom seco. Celso responde sem hesitar. Ela não está ouvindo nada. Não tem risco algum. Sandra arqueia a sobrancelha, desconfiada. Tem certeza? Absoluta, ele garante. Por isso podemos falar à vontade. Sandra se senta lentamente, cruzando as pernas, estudando Celso como uma predadora paciente. Então, fala, provoca. O que você quer de mim dessa vez? Celso anda de um lado para o outro, inquieto. É o Dr. Túlio. Diz, direto. Eu sinto que amanhã ele vai tentar atrapalhar meu casamento. Preciso que você faça alguma coisa. Sandra sorri de canto, sarcástica. Alguma coisa? Repete. Você sempre fala assim quando quer sujeira pesada. Celso se aproxima, a voz baixa, urgente. Eu preciso que você segure ele. Tire ele do caminho. Mande ele para longe do meu casamento. Nesse exato momento, algo muda. Anabela franze a testa. O silêncio começa a rachar. Um som distante atravessa o ouvido dela como um choque. O coração acelera. Ela começa a ouvir. Sandra inclina o rosto, surpresa, mas interessada. Então você quer que eu faça alguma coisa contra o Dr. Túlio? Anabela arregala os olhos. Cada palavra agora chega clara, nítida. Ela prende a respiração, imóvel. Celso responde rápido, tenso. Mas ninguém pode saber do meu envolvimento. Ele avisa. Se você for pega, não ouse me entregar. Não fala das fraudes que eu fiz na fábrica, nem de eu ter ajudado a esconder o filho do Candinho. Tudo isso acabaria comigo diante da Estela. Sandra observa Celso com um sorriso lento, venenoso. Você está me pedindo para me sacrificar por você? Provoca. Eu tô pedindo lealdade, responde ele, duro. Anabela sente o chão sumir. As palavras ecoam na cabeça dela como um trovão. O choque é tão grande que ela quase se mexe, mas se controla a tempo. O Celso não é quem eu pensei, ela conclui, desesperada. Vão fazer alguma coisa contra o Dr. Túlio. Celso se afasta e faz um gesto chamando Anabela. Vamos embora. A menina se levanta e, com inteligência surpreendente, finge não ouvir nada. O rosto neutro, o olhar baixo, o corpo obediente. Sandra observa desconfiada, mas Celso não percebe nada. Eles saem. Anabela segura a mão dele, mas agora com medo. Por fora, ela continua sendo a menina surda. Por dentro, carrega um segredo grande demais para a própria idade. E uma decisão começa a se formar em silêncio. O dia amanhece claro demais para um casamento cercado por sombras. Na casa, o clima é de expectativa, mas também de uma ansiedade que ninguém consegue explicar. Estela está sentada diante do espelho, enquanto Dita ajeita o vestido de noiva com cuidado. O tecido branco escorre pelo corpo dela como um sonho frágil, desses que parecem lindos, mas ameaçam se desfazer a qualquer instante. Estela tenta sorrir, mas o reflexo devolve um olhar inquieto. O coração bate fora de ritmo. De repente, sem motivo aparente, o nome de Túlio escapa de seus lábios. "O Dr. Túlio!" ela murmura, levando a mão ao peito. O sorriso some. Um aperto forte atravessa o corpo dela, como um aviso que vem de dentro. De repente, me deu um aperto no peito, confessa, como se alguma coisa ruim fosse acontecer no meu casamento. Dita para o que está fazendo e encara Estela pelo espelho, tentando soar leve, embora também sinta o peso daquele momento. "É só nervosismo, Estela", diz, com doçura forçada. "Casamento dá isso mesmo. Tudo vai dar certo." Estela assente, mas o pressentimento não passa. Ela respira fundo, tentando se convencer. No canto do quarto, Anabela observa tudo em silêncio. O olhar da menina está distante, carregado demais para alguém tão jovem. As palavras de Celso martelam em sua cabeça como um eco cruel. "Enquanto você estiver casando, o Dr. Túlio estará nos meus braços." Anabela fecha as mãos com força. O medo se mistura à coragem. "Eu não posso deixar que nada aconteça com o Dr. Túlio." E naquele instante,
algo se acende dentro dela. Uma ideia simples, perigosa e genial. Sem fazer barulho, aproveitando a distração de Dita e a atenção de Stella, Annabella sai de casa. O coração dispara, mas ela segue firme. Minutos depois, a menina entra na delegacia, decidida. O delegado a observa com surpresa e certo divertimento. Eu sei de algo ruim que vai acontecer, diz Annabella direta. E eu preciso da ajuda do senhor para colocar um plano em prática. O delegado não consegue conter um riso descrente. Você? Um plano? Provoca. Desse tamanhinho? Annabella cruza os braços, séria demais para a idade. Se o senhor não me escutar, alguém pode se machucar. O delegado a encara com mais atenção. O sorriso some aos poucos. Ele se inclina na cadeira, curioso. Tá bom? Diz, intrigado. Vamos ouvir esse plano, então. Pouco depois, balança a cabeça, impressionado. Eu nunca vi uma coisa dessas, comenta. Mas confesso que gostei. Vamos fazer exatamente como você falou. Só que antes, precisamos falar com o Dr. Túlio. Annabella respira aliviada. O plano começa a ganhar forma. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Celso se olha no espelho, vestindo o terno de casamento. A aparência é impecável. Por dentro, o caos. Sandra ajusta a gravata dele com cuidado exagerado, quase íntimo demais. Tá tudo certo? Pergunta ela, com um sorriso dissimulado. Tem que estar, responde Celso tenso. Hoje não pode dar errado. Sandra se afasta lentamente, observando-o como quem admira uma obra prestes a ruir. Pode ficar tranquilo, diz, venenosa. Tá tudo nos conformes pro plano na igreja. Enquanto você estiver dizendo sim, o Dr. Túlio vai estar nos meus braços. Celso abre um sorriso satisfeito, frio, perigoso. Perfeito. De volta à casa, Stella surge pronta para sair. O véu cobre o rosto, mas não esconde o nervosismo. O buquê treme em suas mãos. Dita ajeita a cauda do vestido, emocionada. Tá tudo lindo, Stella, diz. Você vai ser a noiva mais bonita que essa igreja já viu. Stella agradece com um aceno tímido. O coração insiste em apertar. Annabella aparece logo atrás, com um sorriso travesso, desses que escondem mais do que revelam. Ninguém percebe que ela esqueceu de pingar o remédio no ouvido, o mesmo que o Dr. Túlio receitou. No carro, Dita tenta animar o clima. Já pensou? Daqui a pouco você tá casada, Stella. Mas o pressentimento volta com força. Meu peito tá apertado, confessa Stella, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Annabella leva a mão discretamente ao ouvido, preocupada, mas se mantém firme. Ao chegarem à igreja, a música começa a tocar. Celso já está no altar, elegante, confiante por fora, apavorado por dentro. Ele respira fundo quando vê Sandra ao fundo, impecável no figurino de baronesa. O olhar dela cruza com o dele, cúmplice, afiado. Sandra pisca discretamente e aponta com o olhar para um homem de costas, perto da saída lateral. Um detalhe chama a atenção de Celso. Um jaleco branco aparece por baixo do paletó. O coração de Celso dispara. É o Túlio. Ele engole seco, tentando manter a pose, sem imaginar que, naquele mesmo instante, todos os planos já começaram a sair do controle. E o casamento que deveria ser perfeito caminha sem saber para o seu momento mais explosivo. As portas da igreja se abrem em câmera lenta, como se o tempo resolvesse provocar todos ali dentro. A marcha nupcial ecoa forte, solene, atravessando o salão lotado. Stella surge no topo da nave central, envolta pelo véu e pela expectativa alheia. Num movimento quase automático, todos se levantam. Flashes disparam sem parar. Há fotógrafos posicionados estrategicamente, repórteres cochichando, câmeras captando cada passo da noiva como se aquele casamento fosse um grande evento social. Candinho não segura a emoção. Ao lado de Samir, ele enxuga os olhos repetidas vezes, com a voz embargada. Eu nunca imaginei viver um dia desses. Sussurra, emocionado. Parece até sonho.
Samira aperta a mão dele, sorrindo, sem perceber que aquele sonho está prestes a virar pesadelo. Logo atrás de Stella, Annabella entra segurando a cauda do vestido com cuidado. O rosto da menina está sério demais para a ocasião. Ela observa tudo com atenção exagerada. De repente, algo chama sua atenção e o coração dispara. Celso não olha para a noiva. Ele não se emociona, não sorri, não acompanha a entrada de Stella. O olhar dele está fixo em outro ponto da igreja, em um homem de costas, próximo à saída lateral. O estômago de Annabella se contrai. Ele está esperando a armadilha. O pressentimento vem como um soco. Annabella engole em seco, sentindo o corpo inteiro entrar em alerta. Entre os bancos, quase sem ser notada, Sandra atravessa a igreja. Os passos são leves, calculados. Ela se mistura aos convidados com naturalidade, vestida de elegância e cinismo. O olhar frio varre o ambiente até encontrar o homem de costas. Ela se aproxima por trás e fala baixo, com falsa urgência. Doutor Túlio, vem comigo agora. É urgente. O homem faz um leve gesto com a cabeça, concordando, sem sequer se virar. No altar, Celso observa tudo. A tensão se esconde por trás de um sorriso ensaiado. Ele levanta a mão discretamente e faz um sinal quase imperceptível, como quem autoriza o próximo passo. Annabella vê e reage. Ela dá um passo à frente, pronta para correr, quando uma dor aguda rasga seu ouvido. Uma fisgada violenta. O mundo parece se fechar. O som desaparece de uma vez, como se alguém tivesse desligado tudo ao redor. Annabella abre a boca. Não escuta nada, nem a própria respiração. O pânico toma conta. Não, agora não. Ela tenta gritar, mas só sente a vibração no peito. As pernas tremem. O desespero cresce enquanto vê Sandra conduzir o homem pela lateral da igreja. Do lado de fora, Ernesto encosta um carro preto no portão lateral. Ele olha no relógio, impaciente. Sandra surge conduzindo o homem com firmeza. Entra logo. Diz, seca, não temos tempo a perder. O homem dá um passo, para. Se vira. O rosto aparece por completo. O sangue some do rosto de Sandra. Não é Túlio. É um policial disfarçado. Ele encara Sandra com frieza. Acabou, Sandra. Diz, firme. Antes que ela consiga reagir, o delegado surge acompanhado de vários agentes. O cerco se fecha rapidamente. Ernesto tenta arrancar com o carro, mas outro policial aponta a arma. Mãos na cabeça. Agora. Ernesto obedece, xingando baixo. Sandra tenta manter a pose de baronesa, mas o olhar entrega o medo. Dentro da igreja, o clima muda instantaneamente. O burburinho cresce. Pessoas se levantam, cochicham, apontam. Os fotógrafos mudam o foco sem nenhum pudor. Os repórteres sentem o escândalo no ar. Celso vê os policiais pela porta lateral. O rosto dele perde toda a cor. Stella se aproxima do altar e percebe que ninguém está prestando atenção nela. Nem no vestido, nem no buquê. Algo está muito errado. Ela se inclina e sussurra, confusa. Celso? O que é aquilo? Celso força um sorriso tenso, dissimulado, quase agressivo. Confusão, diz baixo. Depois eu te explico. Mas o depois não chega. O delegado entra na igreja com repórteres logo atrás. O padre tenta intervir, visivelmente nervoso. Por favor, estamos celebrando um casamento. O delegado corta, firme, sem cerimônia. Flagrante, anuncia. E vai ser resolvido aqui, na frente de todo mundo. O silêncio pesa. Candinho dá um passo à frente, indignado. Flagrante de quê? Pergunta, sem entender nada. Celso recua instintivamente. O suor escorre pela testa. Ele procura Sandra com os olhos, mas a vê algemada, sendo levada. Annabella observa tudo. Mesmo sem ouvir, ela entende. O plano funcionou, pelo menos a primeira parte, mas ainda falta a verdade maior. O padre tenta retomar a cerimônia, inseguro. Vamos continuar. Celso e Stella ficam frente a frente,
O clima é insustentável quando o padre pergunta: Estela, você aceita se casar com Celso? Antes que qualquer resposta seja dita, Anabela sente o peito vibrar. Um grito explode. Eu ouvi! Todos se viram, com os olhos marejados, sentindo apenas a vibração da própria voz. Anabela grita com toda a coragem que tem. Eu ouvi o Celso pedindo para Sandra fazer mal ao doutor Túlio. O impacto é imediato. Estela congela, Candinho empalidece. Celso entra em choque. A igreja inteira prende a respiração. O altar, que deveria selar um casamento, se transforma no palco da verdade que ninguém conseguiu mais esconder. O silêncio que toma a igreja depois do grito de Anabela é pesado, sufocante. Estela permanece imóvel, como se o corpo tivesse esquecido como reagir. O véu cobre parte do rosto, mas não esconde o choque estampado nos olhos. Celso dá um passo à frente, impulsivo, fora de controle, o rosto tomado por desespero. Isso é um absurdo! Ele tenta avançar. Antes que consiga se aproximar de Anabela, Candinho se antecipa e segura o braço dele com força inesperada. Fica onde você tá, rosna Candinho, com ódio contido. Anabela treme. O mundo ainda está quase todo mudo para ela, mas a memória está clara como nunca. Ela respira fundo e continua, sentindo a vibração da própria voz no peito. Ele disse que queria o doutor longe do casamento. Disse que se a Sandra fosse pega, ela não podia falar dele, nem das fraudes na fábrica de biscoitos, nem de ter ajudado a esconder o filho do Candinho. A frase cai como uma bomba. Candinho solta o braço de Celso e avança um passo, tomado pela fúria. Então foi você, Celso, grita com a voz embargada. Foi você que mexeu com a minha vida, com o meu filho, com tudo. Celso entra em desespero absoluto. O verniz de homem elegante se desfaz ali, diante de todos. Mentira! Ele grita, quase histérico. Essa menina está sendo usada. Alguém colocou isso na cabeça dela. Um burburinho explode na igreja. Estela, então, levanta a mão. O gesto é simples, mas poderoso. O silêncio volta na mesma hora. Ela se aproxima de Anabela. Observa o tremor da menina, o medo misturado com coragem. A voz de Estela sai firme, apesar da dor. Você tem certeza do que está dizendo? Anabela engole seco e responde sem hesitar. Eu estava lá, diz. Eu ouvi tudo. Estela se vira lentamente para Celso. O olhar dela não tem mais amor, só exigência. Me olha no olho, pede, e diz que isso é mentira. Celso abre a boca. Nenhuma palavra sai. Um segundo de silêncio. E esse segundo denuncia tudo. Nesse instante, um alvoroço surge na porta principal da igreja. Túlio aparece ofegante, o paletó aberto, o olhar alerta. Estela! Ele chama. Tentaram me tirar daqui à força, e não foi por acaso. O delegado aproveita o momento e avança alguns passos. Tem flagrante, tem depoimento. E a cúmplice já está presa. Estela fecha os olhos, respira fundo. Quando abre novamente, parece outra pessoa. Lentamente, ela tira o anel do dedo. O gesto é definitivo. Ela segura a mão de Celso e coloca o anel ali com firmeza. Eu não digo sim para homem que chega nesse nível. Celso abaixa a voz, tentando um último apelo, dissimulado, quase patético. Eu fiz por nós. Estela o encara, fria. Por você. O delegado faz um sinal discreto. 2 policiais se aproximam. Celso tenta recuar. Vocês não podem fazer isso comigo, grita, sendo segurado. Os policiais o retiram do altar diante de todos. Os flashes disparam sem piedade. Fraude na fábrica? É verdade? Grita um repórter. Quem mais está envolvido? Pergunta outro. Candinho aponta, decidido. Se mexeu com a minha família, eu vou atrás até o fim. Celso é puxado para fora. Antes de sair, ele olha para Candinho, derrotado. Eu quis te contar a verdade, diz, com a voz falhando. Mas você descobriu antes. Lá dentro, Anabela começa a tremer mais forte.
O som ainda não voltou completamente. Túlio se aproxima dela e entende na hora. Ele tira o frasco do bolso. Você esqueceu o remédio, né? Anabela balança a cabeça, culpada. Túlio pinga a gota ali mesmo, no meio da igreja. O som volta aos poucos. Primeiro confuso, depois ficando mais claro. A primeira coisa que Anabela escuta é o choro de Stella. Ela corre e abraça a irmã com força. Você me salvou, Stella diz, entre lágrimas. Eu não ia deixar ele te enganar, responde Anabela, emocionada. Do lado de fora, Sandra berra dentro da viatura. Horas depois do caos na igreja, o hospital volta a ter um silêncio acolhedor. Stella caminha pelo corredor ainda vestida de noiva, o vestido simples agora sem véu, sem pompa, mas carregado de verdade. Ela encontra Túlio na varanda, olhando a cidade pela janela, pensativo. Stella se aproxima devagar, com o coração aberto. Eu passei muito tempo tentando fazer o que achava certo. Ela começa, com a voz embargada. Mas ignorei o que eu sentia de verdade. Túlio se vira, surpreso. Stella segura a mão dele. Eu sempre te amei, Túlio, confessa. Só que eu estava confusa, com medo, pressionada. Achei que já tinha feito minha escolha, mas meu coração nunca saiu do seu lado. Túlio respira fundo, emocionado. Eu tentei ir embora para não te machucar, diz ele, mas nunca deixei de sentir. Anabela aparece na porta, sorrindo, ouvindo tudo. Stella a chama para perto e envolve os dois num abraço. Eu não quero sair do seu lado nunca mais, diz Stella, olhando nos olhos de Túlio. Quero construir uma família com você, ao lado da Anabela. Túlio sorri, com os olhos marejados. Então fica. A gente começa agora. Anabela abraça forte os dois com um sorriso no rosto. Agora sim, parece tudo certo. Os três ficam unidos, enquanto a esperança finalmente ocupa o lugar do medo.